gravando. Eu queria iniciar essa aula de hoje lendo um texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu queria que, se a gente pudesse, fazer uma leitura bem participativa, cada um lê um verso até o final. São 21 versos desse texto da Palavra de Deus. Vamos começar deixando a Palavra de Deus falar aos nossos corações. Repete a referência, por favor, pastor. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler esse texto com atenção. Vamos deixar a palavra de Deus falar aos nossos corações. Eu vou começar e o outro irmão libera o seu microfone e lê de uma maneira bem dinâmica, tá? Vamos ler até o final, como se nós estivéssemos na igreja ou numa sala presencial. Diz assim o texto bíblico: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu também pouco julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Essas coisas, irmãos, primeiramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo passeis o que estáis, a fim de que beber a favor e em detrimento. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vangloriais, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis sem nós reinais, e proverá Deus reinascesseis, para que também nós reinemos convosco. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Foi socorrer uma vaca ali. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo de todos. Pode continuar. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de perseguidores em Cristo, não teríeis sido muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.
Por isso mesmo, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve irei visitá-los, e se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Que texto forte, profundo. Talvez nós poderíamos dar as 3 aulas só em cima desse capítulo. Já seria suficiente para levantar diversos pontos que nós, como ministros de Deus, teríamos que nos portar. Mas eu quero rapidamente chamar a atenção para algumas coisas. A primeira é que Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma coisa que nós não podemos esquecer quando nos envolvemos com a obra de Deus é que, gostando ou não, passamos a ser modelo, exemplo, e temos que nos portar desta maneira. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão ansiosas e esperançosas de ver em nós o verdadeiro cristão, modelo de Cristo. Para a maioria das pessoas, Cristo está muito distante. E é muito fácil a gente dizer assim, mas Cristo era Deus. Ele vivia uma vida de santidade, uma vida de correção, porque ele era Deus. Mas as pessoas querem ver em mim e em você essa vida de Cristo. Por isso Paulo vai falar algumas vezes, não só aqui, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas querem olhar para mim e para você e ver Cristo. E a primeira pergunta que eu quero deixar para nós nessa manhã é exatamente isso. Nós estamos espelhando a vida de Cristo? Nós estamos mostrando isso? Irmãos, o cachorro que está latindo é aqui em casa. Não se preocupe, ele não vai quietar, tá? Hoje tem um pessoal lavando a igreja aqui, aqui tem maritaca, cachorro, e eu já fechei a porta, mas não isola totalmente. Então faz parte faz parte um pouquinho. Vai para lá, Zô. Então a gente precisa pensar sobre isso. Eu tenho orado, tenho pensado muito sobre isso, da nossa responsabilidade. Tem várias coisas nesse capítulo, mas eu quero terminar por aqui hoje, pensando nisso, que as pessoas olhem para nós e procurem ver em nós o modelo de Cristo. Eu acho que isso tem que permear nossa mente, o nosso coração a cada dia. Por isso, a necessidade de nos aproximarmos cada vez mais das Escrituras e do modelo de cristão que Cristo mostra nas Escrituras. Ontem eu fui surpreendido, em contato com alguns colegas, com pelo menos 3 colegas, 3 pastores que estão deixando o ministério devido a dificuldades emocionais, dificuldades em lidar com as pressões do ministério. Nós vamos ver um pouco disso hoje. E eu queria que a gente lembrasse de orar pelos nossos pastores. Antes de seguirmos, eu quero ouvir um pouquinho de cada um de vocês, como foi a leitura da apostila. Cada um, no máximo, em 1 minuto, colocar, pastor, eu li toda, eu não li toda, mas eu li, a minha impressão foi essa. Libera o seu microfone e fala. Pois não, Pedro. Pastor, pegando o que o senhor disse aí essa questão de sermos modelo, o ministro ser modelo e nós que estamos nessa caminhada,
A gente sabe que o ministro ele tem e dada por Deus, uma responsabilidade maior nesse sentido, porque na sua igreja ele é o foco, né? Mas nós, como membros deste corpo, também temos que ser modelo. Eu li toda a apostila, foi o primeiro material que eu li, e logo no início ele fala da questão da fidelidade, né? A fidelidade, isso é impactante, nos confronta, porque se nós não tivermos apegado à palavra de Deus, jamais nós seremos capazes de cumprir com essa fidelidade, mesmo que nós sabemos que essa fidelidade não haverá sua plenitude, mas o esforço que nós temos que ter diariamente para sermos, de fato, servos de Deus e que possamos fazer a diferença em nosso meio. Não só no convívio com a igreja, mas no convívio com os nossos que estão aí, o nosso próximo. Então, isso impacta a gente, nos leva a refletir, pelo menos falou muito comigo, para avaliar alguns pontos da minha vida e me envolver mais com algumas pessoas que até então eu me sentia assim, afastado. Amém. Pastor, só dando a continuidade no que ele falou, uma coisa que me chamou muita atenção na apostila, eu li ela inteira, e a questão da fidelidade, só que no momento lá que ele fala de fidelidade, ele também fala de lealdade, né? Ele até faz um contraponto lá, que às vezes nós somos fiéis no que fazemos, mas não somos leais. E isso até então eu não sabia a diferença de fidelidade e lealdade, e era tudo a mesma coisa. E eu li aquela parte que eu li repetidamente, só para me entrar ali. E eu achei muito interessante, porque é verdade, às vezes a gente está no ministério, somos fiéis, estamos no horário, fazendo tudo certo, mas não somos leais. No coração não está adentrado na presença de Deus. Fazendo só por fazer, né? Aí ele cita um exemplo do trabalho, né? Que a gente trabalha, chega no horário, faz tudo certo, mas a gente só quer o salário. A gente não está ali, o nosso coração não está ali presente. E no ministério também acontece da mesma forma. Isso me chamou muita atenção, essa questão de ser leal. Não ser fiel, mas sim também leal com o Senhor. Ô Samuel, só um minutinho. Deixa eu pegar um gancho do que o Samuel falou. Isso é muito importante. Eu tenho visto ao longo dos anos no ministério, na cristã, a gente assina aquele termo de ética que nós vimos semana passada, e nós temos, mês passado, temos muitos colegas que assinam, se comprometem a ser fiéis e leais, mas quando estão no ministério se esquecem disso. E aí querem fazer da sua igreja uma outra igreja, uma outra prática, uma outra doutrina, e isso tem gerado muitos problemas por causa dessa lealdade. São fiéis a Cristo, são homens e mulheres de Deus, mas não estão sendo leais à denominação, leais à palavra empenhada, leais ao que eles assinaram. Ponto. Pode continuar. O Eu queria Otacílio. pegar esse gancho nesse que o Samuel falou também, sobre lealdade, fidelidade, o Pedro também falou de fidelidade. O microfone está muito baixo. Está baixo? Tá. Só um minutinho. Melhorou? Melhorou, pastor? Melhorou, pode falar. Isso me impactou muito também, a questão da fidelidade e da lealdade. Assim como Samuel, para mim, parecia que era a mesma coisa, né? Que eram conceitos iguais, mas eu percebi e aprendi que são diferentes e que a lealdade é muito forte. A pessoa é fiel, mas ela pode não ser leal. Já aconteceu muitas vezes a gente, no ramo do trabalho, que a pessoa trabalhava e tal, mas não era leal. Aí, a comparação do trabalho secular com o trabalho da igreja, com pertencer ao corpo realmente da igreja, me impactou muito. E outra coisa que impactou também é a questão da intimidade com Deus, principalmente quando falo lá de oração. Eu li a apostila toda também, né? E essa questão da oração, eu até marquei aqui, que fala assim, o que nos impulsiona a orar?
né, que são 4, o pastor Guiraci na apostila, ele marcou 4 motivos, que é a necessidade, o temor a Deus, o mandamento e as promessas. Aí o que eu fiz de oração? Faltou a oração impulsionar por agradecer. Isso é uma falha constante, não só minha, eu creio, mas de muitos, a questão de agradecer. A gente tem a tendência só de pedir bênçãos, mas na hora de agradecer é muito difícil. Eu já fiz um teste de uma semana, orar só agradecendo. E a gente não consegue, porque no meio da nossa oração lá está um pedidinho. A gente sempre escorrega para pedir. Então, a apostila foi muito válida, amei essa apostila. Eu confesso que nenhuma das apostilas que eu já li me motivou e me tocou tanto quanto essa. Amém. Pastor, Bom é o Otacílio. Pois É não. o Otacílio. Depois a Érica. Pode falar. Posso falar? Pode. Posso falar, né? Então, eu gostei muito da leitura da apostila. Está sendo redundante esse início aí, que vários irmãos já falaram da fidelidade e lealdade. Eu fiquei bem preso também nesses 2 títulos, da lealdade e da fidelidade do ministro, que ele deve ter. Às vezes, a gente vê assim, nas pessoas, no líder, é sobre ter a chamada, o lado, né? Então, na fidelidade ou na lealdade dele, às vezes ele protege mais um grupo, mais um pessoal do que outro. Então, eu acho que aí está faltando a fidelidade, ser fiel e ser leal ao pessoal. E outras, eu vi também umas tantas funções diversas que o pastor, que o ministro deve ter. É quando o Senhor falou aí da dificuldade que está tendo os colegas do Senhor aí que está querendo deixar o ministério, aí eu já pensei aqui sobre as funções, as várias funções que pesa sobre o ombro do pastor, do líder. Então, às vezes, se torna cansativo e tudo, porque as funções, as várias funções, então, vai cansando mesmo. Então, eu vi isso aí, as várias funções que o pastor, que o líder, o ministro, ele desempenha e se torna pesado para ele. E outra coisa também que a gente nota é que ele deve ser servo, né? Ele deve ser servo. Uma maioria da liderança, ele quer ser servido. Ele quer ser servido. E aqui a apostila deixou bem claro que ele tem que ser servo. Ele tem que ter na mente dele que ele é servo. Ele não está ali para ser servido. Bem rápido também, uma outra coisa que me chamou a atenção foi a Blandina. Eu achei muito... Assim, eu não conhecia, nunca havia ouvido nada sobre esse caso, Blandina. E fiquei comovido, assim, o sofrimento dela, aquele jovenzinho, né, de mais ou menos 13 ou 14 anos, com ela ali, e foram até o final. Aquilo me chamou muita atenção, o martírio de Blandina, por ela ser fiel ao Evangelho do Senhor. Eu quero dizer que eu li todinha, a 100% a apostila. Ok, obrigado. Érica. Olá, bom dia, irmãos. Olha, então vou puxar o gancho do irmão que ele estava falando da parte do sofrimento, não é?
E claro que a parte da lealdade e da fidelidade, ela me chamou muito a atenção também. Mas lá na frente, quando ele vai falar de sofrimento, eu percebo o quanto que também a lealdade que nós temos que ter, ela muitas vezes também vai gerar o sofrimento no ministério pastoral. E então eu fui ler algumas coisas da necessidade que o ministro tem e alguns sofrimentos que ele passa também. E tive a compartilhar, acho que foi a experiência melhor que eu tive durante essa leitura da apostila, foi poder compartilhar isso com o meu pastor aqui. Ele tem passado por alguns momentos difíceis e ainda assim ele tem permanecido firme. E eu fui ler justamente alguns, que era Policarpo e esta senhora que ele citou agora, que é a Blandina, não é? Então eu tive a compartilhar com eles algumas cenas e foi uma das coisas, eu olho para a vida dele e pensei, meu Deus, quantos dos nossos pastores eles precisam de oração, porque eles são muito cobrados. Vocês, enquanto pastores e ministros, vocês que estão sempre à frente, enquanto liderança, vocês são muito cobrados. Primeiro pelo exemplo, depois porque pela necessidade dos irmãos a nível emocional, a nível espiritual. E isto é muito cobrado de vocês que são líderes, de certa forma. Então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E olhando para isso, eu estou numa igreja hoje que, a nível teológico, graças a Deus nós estamos bem, mas tem algumas coisas que eu e o meu pastor nós não concordamos, mas é impressionante o quanto que nós conseguimos gerir isso muito bem, porque o que nós conversamos muito é no que eu posso ajudar ao meu líder, independente de qualquer outra coisa, independente de qualquer questão teológica, independente de qualquer... Mas como que eu posso ajudá-lo? Como que eu posso, enquanto membro, acrescentar na vida da igreja? Como que eu posso ajudar o meu líder a carregar o fardo dele também? Porque eu estava a ver que é uma demanda muito grande. E pronto, e fica aqui mesmo os meus parabéns para a pessoa que escreveu a apostila, porque foi mesmo muito edificante para mim esse mês. Foi uma leitura muito boa, deu para mesmo tirar muita coisa. E é isso. Próximo. Amém. Pastor, eu também li a minha toda e gostei muito da leitura, foi muito grande. Ontem mesmo eu tive comentando aqui em casa com meus irmãos a respeito de várias pessoas que foram antes, né? Sofreram por causa de Cristo. Será que nós hoje, no contexto nosso hoje, será que estamos preparados? Nem o que passaram, muita gente não consegue, né? Esse Policarpo, a Brandina, me impactou muito a história desse pessoal. Então, nós temos que refletir muito. No início da pandemia, eu passei por um momento difícil, quase que desisti. Mas aí tive força de irmão, em oração, a leitura da palavra. Então, eu voltei e falei, nós temos que, né, essa coragem, esse desejo, se realmente é o que queremos para a nossa vida, seguir a Cristo, seguir um Cristo verdadeiro. Nós temos visto muitas pessoas que dizem ser seguidores de Cristo, mas na hora do vamos ver, às vezes abandona a igreja, abandona a comunhão com os irmãos. Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu li, gostei, o livro também é muito impactante, me deu mais força para estar seguindo em frente, buscando força em Cristo Jesus. Ele é o único, né? Ele é o nosso alvo principal. Então, agradeço
oportunidade de estar fazendo nada, Amém. entendendo cada vez mais. O desejo do meu coração é que cada dia eu esteja mais influenciado, né? E buscando mesmo essa força, essa coragem do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Agradeço em nome de Jesus Cristo. Ok, mais um? Keila Teres. Pode falar. Eu li toda a apostila também, achei muito interessante, coisas assim bem práticas mesmo, que a gente vive no dia a dia. Mas o que chamou muito a minha atenção é o seguinte: ser pastor, né, ser um líder espiritual tem seus privilégios, muitos privilégios no sentido de lidar com coisas eternas, no sentido de a honra de estar trazendo as coisas de Deus, de estar ensinando, mas também ele tem que estudar, ele é muito solitário na questão de ele prepara os estudos sozinho, né? Ele lida com problemas emocionais das pessoas, com os problemas espirituais, e na maioria das vezes ele lida com isso tudo sozinho. E lá na apostila, lembra muito essa questão dele cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde, que o ministro ele precisa cuidar de si mesmo, precisa cuidar da sua saúde física, ele precisa tirar tempo para ele. Às vezes a gente acha, não, porque é pastor, ele não precisa fazer uma atividade física, não precisa se cuidar. Precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem emocionalmente, precisa ter o cuidado com a sua família, ele precisa saber dividir isso aí entre o ministério e a família, porque ele não pode deixar nem o ministério desejar, nem a família desejar. Então, ele precisa saber lidar com isso. E, às vezes, é uma pressão muito grande que acontece. Então, enquanto eu lia, eu fiquei pensando que a denominação, ela precisava ter não sei se tem, ou precisava criar uma forma de que esses pastores, eles precisam também de um apoio emocional e de aconselhamento. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que é psicóloga e ela sempre fala que os psicólogos eles precisam de um psicólogo para eles também, por lidar diretamente com o problema das pessoas. Às vezes isso sobrecarrega, às vezes isso vem, né, como um fardo. Então, ele precisa de alguém para quem ela possa falar, para quem ela possa se abrir, né, para quem ela possa pedir conselhos. Eu acredito que a mesma coisa seriam os pastores. Eles lidam diretamente com a vida espiritual, com os problemas de todo mundo, e ele precisa também ter alguém com quem ele possa se abrir, com quem ele possa estar cuidando dessa saúde emocional dele também. Por isso é que muitos pastores estão deixando o ministério hoje, por causa desse cansaço emocional, né, na cabeça. Então, assim, a apostila eu achei ela muito legal, muitas coisas interessantes, a questão dos mártires, a questão da fidelidade, tudo isso fala muito ao nosso coração. Mas essa questão da responsabilidade, que é muito grande, e o privilégio também, né? Bem, temos mais 5 minutos, dá tempo para mais alguns. Ô, pastor, Pois não. eu li a apostila toda, só que eu li ela em paralelo com o livro, para me ver como que funciona. Ficou bom, eu gostei. A apostila, ela, como todos os nossos irmãos já falaram, me mostrou essa questão da fidelidade relativa à lealdade, que eu não tinha essa noção dessa forma. Esses mártires também fizeram o que eles fizeram, e eu já tinha visto algumas histórias deles também, é bem falado na apostila. Mas eu quero grifar aqui duas questões que a apostila fala muito bem, que é a questão da oração e a questão do preparo ministerial. E são duas coisas que eu tenho lutado aqui, que eu percebo que quanto mais exemplo eu dou na congregação, mais eu atraio pessoas para a congregação. Parece que as pessoas olham para mim, né? É lógico que elas têm que olhar para Cristo, mas parece que as pessoas têm essa coisa de olhar para o material e olha para o pastor ou para o líder, né? E isso, quando eu venho orando a respeito de, principalmente, de aparecerem pessoas novas na congregação.
E quanto mais eu percebo que eu oro, e quanto mais eu faço um sermão a cada dia nos meus devocionais, eu percebo que Deus tem trazido mais pessoas para perto da gente, para a gente estar ajudando, aconselhando e pastoreando essas pessoas. E isso, a apostila fala disso também. E eu queria deixar isso em foco. Ok. Mais alguém? Oi, pastor. Oi. Eu li a apostila toda. Eu queria até entrar no que a Keila disse. Eu também estava bem pensando sobre a questão do trabalho, da estudar, né? Sobre as tarefas de estudar, que a apostila fala muito sobre isso do tempo, do estudo, que às vezes quem está estudando realmente, como a Keila falou, fica sozinho. Aí você não tem nem como tirar algumas dúvidas, às vezes você fica uma solidão. Ainda mais quando você lê muito tempo, né? Tem pastores aí que lê 30 horas semanais. Então, para preparar sermão. Quanto ao que você falou, Keila, o DM faz esse trabalho de acompanhamento dos pastores, né? Eu acho interessante. Eu sempre tenho visto o pastor Gilberto fazendo visita, eu tive até aqui em Sério visitando o pastor Guedes, para aconselhar, para ajudar. Graças a Deus, a ICEB criou, de uns anos para cá, esse trabalho muito bom. Eu lembro que o pastor Paulo fazia também, de visitar os pastores, acompanhar. A gente até chama o pastor dos pastores, né? Então, isso é muito bom. A ICEB tem acompanhado e tem sempre disposto. Então, a revista em si, eu acho que a apostila ela é muito ampla sobre o trabalho, né, do ministro ou daquele que está na frente, é muito árduo. Mas também, como aquele disse, é compensador. Acho que o mais importante é que você está trabalhando para Cristo, para o Reino de Deus, e é um trabalho que vale a pena, né? Eu acho que todo trabalho, a gente tem o pensamento do que nós vamos receber. E o ministro recebe o galardão eterno, que é mais importante que qualquer galardão terreno. É isso aí, pastor. Amém. Temos mais 1 minuto, a participação de mais um. Bem, então, eu gostaria de falar, então, pastor. Bom dia a todos, graças e paz. Pastor, muito interessante a apostila. Achei colocar algumas colocações que eu frisei, quer dizer, frisei muita coisa, mas algumas colocações eu achei meramente importantes. O ministro de Cristo, ele é um servo de Cristo, da igreja, e deve estar sempre pronto a observar as necessidades dos irmãos. É importante que, apesar de ser um trabalho honroso, mas é um trabalho que haverá oposições e que o sofrimento ele é iminente. É interessante também que a apostila fala a respeito de necessidade de perdão, necessidade de liderança, necessidade de estudo, chamado à oração. E uma coisa que me chamou tremendamente a atenção, quando ele diz assim, ser pastor é pesado, mas é bom e é desafiador. Para alcançar muitas vidas com a palavra de Deus é uma grande honra. Então, a apostila realmente foi edificante, valeu a pena, li 100% e estou agradecido a Deus pela oportunidade. Amém. Voltamos 10 horas. Deus abençoe.